esse é um ponto muito importante para quem nos está a escutar e que eu acho que vale a pena ressaltar. Manutenção. Muitas vezes o que acontece é que eu instalei o instrumento, estou lendo aqui, já era. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter, por exemplo, muito clássico em piezómetros, eles colmatam. E aí depois a variação é mínima e tudo mais. E é preciso, lá está, é preciso entender o contexto, é preciso entender que tipo de variação e de repente ele deixa de variar, porquê? Ou às vezes varia porque a água entra por... tem uma chuva muito grande e aí estava aberto o tubo e a água entrou por cima. E assim, nossa, isto aqui está com artesianismo. Aí tem assim umas coisas muito malucas aí que se a pessoa não estiver no campo, não tiver supervisão, não tiver vistoria de campo, em que a pessoa não entende o contexto, assim, se a pessoa não entende o contexto, ela vai ter interpretações erradas. E interpretações erradas levam a ações erradas. Portanto, é a questão do controle de qualidade. Se não começa... como a gente diz, se não... a gente tem a expressão pessoal, não é? Pau que é torto, oficialmente sem direito, né? Essa famosa aqui do Brasil usa-se muito, em Portugal a gente tem outra. Mas enfim, tem essa questão aí. Essa questão do controle de qualidade, eu já tive vários casos em que foi feita uma má instalação, não foi feita vistoria. Eu tenho até um caso... Você não começa a fazer uma instalação que, às vezes, se for pensar num piezômetro, você não faz nem a leitura zero, né? Você não tem a leitura zero, então, você não tem a calibração ali, você já não exatamente. faz uma checagem. Exatamente. Na verdade, começa até a manutenção, ela começa, na verdade, antes da instalação. Você faz um teste de bancada para ver se o que você está instalando está em funcionamento para poder fazer a instalação. Então, você passa por um checklist de verificação antes, né? Você passa por uma verificação, André, que eu acho que isso é bem importante falar, do instrumento, por exemplo. Não é difícil você, às vezes, receber um projeto em que o que está no projeto não bate o que está no campo, né? Isso. E quando se fala de automação, a gente usa muito o termo de fazer um site survey para ver toda a parte de rádio enlace, mas a gente descreve aqui que a gente faz um site survey geotécnico. O que é um site survey geotécnico? Pegar o que está no projeto e olhar em campo. Se o diâmetro do tubo que está no projeto é o que está lá em campo, porque isso pode te levar a um erro de comprar um sensor de diâmetro que não vai conseguir, você como é que você colocar no tubo, você consegue checar se a profundidade do instrumento está certa. Por exemplo, se às vezes ele tem uma profundidade menor que ele projeta, tem que entender o que aconteceu. Será que ele está comatado? Será que ele está com algum problema? Se ele houve algum movimento? Exatamente, tem impactos econômicos. Que, também tem uma questão ali que depois que você faz todas as checagens, digamos, física, né, do instrumento, tem também, estudando bastante do piezômetro, né, mas assim, claro que tem um mundo à parte de instrumentação, mas como é muito comum nas estruturas da mineração, que a gente tem falado bastante, o sensor piezométrico, a gente fala muito do ensaio que a gente chama de teste de vida, que é um ensaio de permeabilidade, né? Para saber se ele realmente está apto para receber aquela automação, porque às vezes o instrumento já não tem mais aquela permeabilidade de projeto. Comatou, exatamente. E aí, exatamente você vai continuar automatizando um instrumento que ele já na leitura manual, ele já não está bom, né? Então, que é o caso quando você automatiza um casa grande, né? Um piezômetro casa grande. Então, passa de fazer todo esse controle, né, prévio, né, da instalação. Na instalação, controlar, né, a leitura zero, toda a checagem, cuidar com né, assim, quem é um técnico que mexe com a instrumentação, seja piezômetro, inclinômetro, que for, ele tem que cuidar aquilo muito bem, né? Ele tem, assim, apesar de ser um instrumento geotécnico, às vezes as coisas são meio brutas, né? Mas o sensoriamento, para que ele tenha sucesso, tem que tomar os devidos cuidados na instalação, para que ele tenha uma longevidade, né? E que realmente a manutenção seja realmente preventiva, né? Preditiva. Né, e evitar corretiva. Né? E longevidade, a gente leva-se para a parte do curso. Tens dois pontos importantes que eu acho que cita aqui. Ir no campo e entender os diâmetros, os comprimentos e tudo mais. Às vezes, é importante porquê? Basta, imagina que eu quero colocar um inclinómetro automatizado dentro de um tubo, em que eu vejo errado o comprimento. O projeto diz que tem 50 metros, mas na realidade, às vezes tem 40. É muito comum, às vezes, olha, não consegui furar os 50 metros, aí deu impenetrável mais cedo, posso parar no 40? Tudo bem, para no 40. Em inclinómetro manual, até que pode fazer, mas depois tem outros inclinómetros automatizados, você compra por um tamanho pré-definido e tal, dá para ajustar aqui e ali. Mas o que vai acontecer é que vai ter equipamento, vai ficar para fora do furo. Isso aí, então, significa que eu tenho equipamento. Eu não precisava de ter comprado mais 10 metros de equipamento esse que tem impostos, taxa de câmbio e tudo mais. Ou, como tu falaste, um exemplo muito clássico também é do piezómetro. Aí a gente vai lá e eles dizem que o tubo do piezómetro, ou INA, era de 2 polegadas e a gente vai ver, é 1 polegada. Aí a pessoa compra um piezómetro standard, que é uns 19 mm de diâmetro, ele não entra dentro do furo. Aí tu compraste 100. E aí, faz o que agora?
Não é? Portanto, isso é... São checagens que evitam que você tenha realmente retrabalho, custos adicionais, né? São aquelas coisas bestas da instrumentação que a gente tem que bater e que parecem óbvias depois delas acontecerem. Mas é óbvio que não é óbvio. É óbvio, né? Que não é Até óbvio. E é por isso que é importante a gente estar discutindo isso aqui de controle de qualidade. Assim, lá vem eles chatear, parece os técnicos de segurança de obra. Cara, é importante. Eu também os acho chatos. Mas eles são importantes estarem ali porque têm que seguir. Ou eu causando polémica. Não, mas tem que seguir, está certo, eles estão certos. Não, eles estão certos. Não, porque depois bate a cabeça, ou cai alguma coisa. Eu também já me aconteceu de achar isso e eu bati a cabeça num ferro da obra e eu estava com o capacete e me salvou a cabeça. Já me aconteceu. Portanto, é importante